Quero falar um pouquinho sobre a PEC das drogas. Não vai ter o Felipe Monteiro aqui hoje para você ficar fazendo, né, dando regaço, né? Baixaria aqui, mas tem o piperno também. Vamos lá. Porque defendida pela oposição como enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, a PEC das drogas tem apoio da maioria dos senadores da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser aprovada. Dos 27 titulares do colegiado, 14 afirmaram ser a favor do relatório do senador Efraim Filho, previsto para ser votado agora na quarta-feira. Esse placar já garante maioria para a aprovação do texto, que depois segue então para o plenário da Casa, onde precisará do aval de, no mínimo, 49 senadores em 2 turnos. Essa PEC que é diferente da discussão que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal. STF quer delimitar as quantidades que colocariam ou não uma pessoa como traficante e usuário. A PEC, ela já é bem mais restritiva. O que essa aprovação na CCJ está sinalizando para vocês, Alangani? Olha, primeiro que o Senado está dando uma resposta e essa resposta vai ao anseio da população. Essa discussão é no Congresso Nacional. Essa discussão não é do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, em relação a você colocar um número lá de gramas para distinguir o traficante do usuário. É importante colocar, tudo bem, um fato objetivo, mais um fato, porque tem outras circunstâncias também para determinar se é traficante ou não, local, se está armado, se tem rádio, etc. Então, esse conjunto de circunstâncias, mais estabelecer, né, esse número aqui, essa gramagem aí, né? Agora, abaixo dessa quantidade de gramas, não vejo que seja possível falar, bom, a partir daqui não é crime. Por quê? Porque se fizer isso, falar abaixo de X gramas não é crime, você legalizou na prática. E aí, a experiência internacional mostra que a descriminalização na prática significa o aumento do consumo. E o aumento do consumo vem com consequências. Aumenta a criminalidade, aumenta acidentes de trânsito, aumenta questões de saúde. Então, eu acho que é importante que, claro, eu não sou a favor também que uma pessoa que tem usuário, né, viciado, usuário, vá para a cadeia. Né? Um usuário vá para a cadeia, né? Isso pode devastar a vida da pessoa. Mas tem que ter alguma punição, né? Não pode ser um oba-oba e legalizou. Essa pessoa tem que ser responsabilizada. Ou um trabalho educativo, ou um trabalho comunitário, ou uma internação. Mas até porque só o rótulo, né, de ser crime afasta uma parte da população das drogas. Agora, simplesmente tirar esse rótulo é um convite ao aumento do consumo, que vai aumentar o tráfico. Ô Luiz Felipe Dávila, o ministro Dias Toffoli, que foi quem pediu vistas desse processo, né, na última semana, argumenta que, na visão dele, é preciso haver uma definição no Legislativo e que, por isso, o Supremo Tribunal Federal poderia adiar, né, uma resposta definitiva sobre esse tema. Mas a proposta do Senado é diferente da do Supremo Tribunal Federal. A gente pode acompanhar algum ruído ainda nessa história? Nós podemos acompanhar vários ruídos, porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal avançou sobre o tema do Legislativo, ou seja, quer legislar ao invés de deixar o Congresso decidir qual que é a lei. O que aconteceu? Isso irritou o Congresso. E, ao irritar o Congresso, surgiu uma PEC no Senado Federal, aliás, com o aval do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que, na verdade, desfaz o entendimento do Congresso, que tinha um entendimento muito mais brando, porque houve um pedaço da despenalização e aí tinha que definir a quantidade. Era a regulamentação para definir qual é a quantidade que aquilo seria crime ou não, tráfego ou consumo. O que aconteceu? Ao não só colocar isso em votação, porque está por um voto, né, Evandro? Está por um voto no Supremo. Então, na verdade, assim, ele já decidiu pela descriminalização e está lá por um voto para definir a quantidade de maconha para você ser considerado usuário ou traficante. E o que aconteceu? Surgiu uma PEC no Senado que praticamente desfaz o trabalho do Congresso, ou seja, ela endurece isso, ela considera crime qualquer quantidade de droga. Então, se essa PEC for votada no Senado, evidentemente tem que voltar para a Câmara.
E tem que ser aprovada na Câmara. E pode aí desfazer o entendimento que o Congresso fez, eu não sei quanto tempo, faz 6, 7, 10 anos atrás, que era justamente a descriminalização. Então, pode recuar, pode ter uma pena ainda mais dura. E aí, se o Supremo vota, nós vamos ter uma crise constitucional sem precedentes. Porque aí o Congresso está dizendo que é descriminalização, tolerância zero, então não tem quantidade, e o outro está definindo uma quantidade de algo que o Congresso definiu como crime. E aí, como é que nós fazemos? Então, esses 90 dias, é impossível essa PEC ser aprovada em 2 votações no Senado, ir para a Câmara, ter um sistema de urgência, ser votada 2 vezes antes da votação do Senado, antes da votação do Supremo. Então, é uma situação extremamente delicada que vai colocar, mais uma vez, o Supremo em conflito com o Legislativo, porque o Supremo resolveu legislar no lugar do Congresso. Concorda, Piperno? Com a tese que o Dávila defende, sim, e acrescento mais uma coisa. Imagina, por exemplo, se o Supremo decide uma coisa, daqui a pouco o Congresso, então, aprova, né? Enfim, esse projeto está saindo do Senado. Aí você vai ter 2 entendimentos, só que o do Congresso ainda vai ter que ter a sanção do presidente. E tudo que o presidente não quer é palpitar sobre essas questões de costumes, principalmente agora, né? Que já estão extremamente coladas ao governo. Pois é, deixa, assim, o governo quer esfriar essa discussão, ele quer isso longe da mesa dele. Agora, eu acho que o texto votado pelo Senado é mais um passo na direção do obscurantismo. O Brasil está ficando cada vez mais distante, né, do que o mundo mais civilizado pratica e decide. Ainda bem. Porque esse mundo civilizado estão revendo as políticas. A Holanda, civilizadinha, está revendo. Eu estou vendo Califórnia está indo por água abaixo. Nova York virou um lixo a cidade. Aqui, por exemplo, a gente convive com quadrilha golpista como se fosse nada. Então, assim, o Uruguai revendo, Portugal revendo, porque assim, foram numa direção. Ainda bem que a gente não é moderninho. É isso, ou seja, a pátria do obscurantismo. Ainda bem. Vamos lá fazer todas as concessões. Dá uma voltinha em São Francisco. Ao fundamento religioso, ao fundamentalismo religioso. Não tem nada de religioso. Basta olhar como está as outras. Basta olhar a Cracolândia, Piperno. Fala, Segredo. Com muita humildade, a gente pode resolver essa questão da seguinte forma. Um impasse até as eleições de 2024, aproveitando que toda a população estará na frente de uma urna, faz um referendo. Por quê? O fato de ter um representante da população nos deputados e representando os estados nos senadores não garante que o deputado que cada um de nós possa ter votado vai votar de acordo com o que nós queremos. Então, se você aproveita e faz, olha, é uma questão muito sensível, o aborto e a despenalização ou não das drogas. Por que não perguntar à população o que eles querem? E aí estaria pacificado o STF e o Congresso, fazendo o que a população quer. Se a população, em maioria, democraticamente, aproveitando o custo das eleições, vota a favor da despenalização, o Congresso deverá receber isso e votar em função do que a população quer. Se a população não quer a despenalização das drogas, então o Congresso deverá sensibilizar e o STF deverá se abster de fazer qualquer coisa, porque é a população que está pedindo para quem deveria legislar, que é o Legislativo, não o Supremo Tribunal Federal. 5h25, o pessoal da rádio vai para o intervalo. Já espero vocês, hein? Nas outras plataformas, continuamos. Fala, Piperno, e depois o Dávila quer falar também. O liberal Milton Friedman deve estar se remexendo na tumba quando houve liberais brasileiros defender esse texto do Senado. Eu sou um conservador, sou liberal na economia, eu estou muito mais com Theodore Dalrymple, Scruton do que Friedman nessa. Pronto, respondido. Fala, Gani. Só colocar duas colocações aqui, uma coisa que o Piperno falou e outra que o Segre falou. O do Piperno, o presidente não vai ter que entrar nessa medida porque é uma PEC. E a PEC aprovada não precisa da assinatura do presidente da República. Então isso vai livrar o Lula. Sim, é verdade. Uma PEC, é PEC. Então é PEC. Então, é PEC. Só um esclarecimento. E no caso do Segre, a ideia é boa, só que não dá mais tempo.
Porque depois de 90 dias, o Supremo vai ter que votar. E já votaram... O problema é que já votaram 5. Então, o ponto é que eu estou dizendo, a pressa do Supremo em legislar criou uma sinuca de bico. Faltam 3 votar. Faltam 3 ministros. Mas falta um voto para legalizar. Um voto, então, assim, um voto acabou. E a gente já sabe que vai ter o voto. Então, o problema é, imagina a prova, essa PEC no Senado, criminalizando todas as drogas, e aí o Supremo vota que agora pode 60 gramas não é mais... de maconha. De maconha. O que vai acontecer? Você vai ter um enorme problema. Vai ter uma regra constitucional aqui, uma PEC, dizendo que é crime, e o outro vai dizendo que você pode até 60... Então você vai ter um problema gigantesco. Por isso que eu estou dizendo, esse afã de um poder querer adentrar ao outro só causa problema para a democracia. Enfraquece as instituições, traz descrédito político e faz com que nós não entendamos qual que é a regra que está valendo. Vai ser a regra do Supremo ou vai ser a regra do Congresso? Quem é soberano?